Muitas semanas de chuva. Eu achei que não chovia em Belo Horizonte. Já estou convencido que chove. Águas caóticas. Hoje Deus nos deu um lindo dia para a gente poder ouvir a palavra dele. Eu queria convidar vocês então a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ler apenas os versos 1 e 2 hoje. Vocês estavam achando que eu ia falar dos 6 dias hoje? Não vai ser hoje. Nós vamos ler os versos 1 e 2 de Gênesis. Escute com fé o que diz a palavra de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez para a gente orar? Senhor, nós queremos chegar diante de Ti e da Tua palavra, sabendo que nós somos criaturas diante do Deus Criador. Eu te peço, Senhor, nos dá humildade para que nós possamos olhar para a Tua palavra com atenção, mas não só olhar para a Tua palavra, Senhor, mas que o nosso coração possa crer na verdade do Teu Evangelho revelado em cada verso da Escritura, Pai. Abençoa a Tua igreja, nos lembra quem Tu és e quem nós somos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Como nós vamos iniciar uma série nova, num livro que tem muitos desafios, muitas coisas para a gente aprender, eu queria fazer uma boa introdução para preparar os nossos corações para a gente poder se deleitar nessas verdades. Você já deitou de barriga para cima num céu estrelado? Sabe quando você deita assim e fica contando as estrelas, olhando para as estrelas? Você já tentou contar as estrelas? Você já navegou alguma vez? Você foi num barco e o barco deixou o horizonte, foi até mar aberto e você não via mais terra e via só água ao seu redor. Você já subiu numa montanha e olhou o horizonte e sentiu-se pequeno e frágil? Quando nós lemos o primeiro capítulo de Gênesis com honestidade, e da forma, essa é a forma como nós deveríamos nos sentir. Eu me dei a liberdade aqui, uma licença poética. Eu acho que o mineiro, quando ele lê o primeiro capítulo de Gênesis, ele pode falar 2 palavras curtas possíveis. Uma é nó e a outra é nu. Essa deveria ser a nossa postura diante da palavra de Deus, diante da revelação de Deus, contida aqui em Gênesis. Ao ler Gênesis atentamente, com um coração humilde, eu lembrei do Salmo 131, que diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Eu não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, acalmei e aquietei a minha alma. Sou como uma criança desmamada pela sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Quando a gente vê a grandeza de Deus revelada nesses versos, a gente precisa, se você é um cristão, você precisa confiar em Deus, confiar nas palavras de Deus.
Quando nós lemos um livro, nós buscamos conhecer a mente do autor, como ele enxerga o mundo, como ele cria o mundo na sua perspectiva, e buscamos entender qual é a proposta desse livro. A minha proposta hoje, então, é ler a capa e a contracapa e o prefácio do livro de Gênesis. Geralmente na contracapa tem uma dobrinha que tem a descrição de quem é o autor. Depois tem o prefácio, é a explicação do porquê aquele livro foi escrito, qual é a ideia inicial. Eu sei que deve ter gente pronta, cheio de perguntas para alvejar o autor desse livro, mas eu te peço para você esperar um pouco. Antes de começar a ler, a gente faz um café. Nós, quem usa óculos, limpamos a lente do óculos e então a gente começa a ler. A minha ideia aqui com vocês hoje é falar um pouco sobre cosmovisão, fazer uma introdução sobre o que é cosmovisão, e isso vai ajudar a gente a limpar a lente do óculos para que a gente possa ler Gênesis. Essa é a minha ideia aqui. Tem um slide aqui falando sobre cosmovisão, eu queria ler para vocês. Você sabe o que é cosmovisão? Já ouviu essa palavra? Então, cosmovisão é o conjunto de crenças fundamentais através dos quais interpretamos a realidade. Todos nós temos uma cosmovisão. Então, a partir daquilo que vivemos, a partir daquilo que aprendemos ao longo da vida, nós vamos colecionando um conjunto de valores e percepções da realidade, e tudo isso vai formando então a nossa cosmovisão. Então, todos nós temos alguma cosmovisão. A cosmovisão então é uma lente invisível que molda como nós vemos o mundo, como entendemos a Deus, como definimos certo e errado, como entendemos identidade e propósito e como interpretamos também o sofrimento. Cosmovisão é a estrutura mental e espiritual que responde às grandes perguntas da vida. Toda cosmovisão vai responder pelo menos 5 perguntas. Tem um próximo slide. Na sua cosmovisão, você pode, se você quiser fazer esse exercício, tire uma foto dessas perguntas e responda para você mesmo, para que você possa conhecer a sua própria cosmovisão. De onde viemos? Qual é o sentido da vida? O que é o certo e errado? Acho que tem um próximo slide. Não tem, mas eu vou falar aqui. Então, a gente define qual é a nossa origem, ou seja, de onde nós viemos, qual é o nosso significado, por que nós estamos aqui, a nossa moralidade, o que é certo e errado para nós. Só para dar um exemplo de como a cosmovisão é importante, quando uma pessoa fala assim sobre certo e errado, não é errado se te faz feliz. É uma pessoa que tem um conceito moral baixo. Não é errado se te faz feliz. Então, cosmovisão é importante. A nossa identidade como seres humanos, o que é o ser humano, qual é o valor da vida. E também o nosso destino. Para onde nós estamos indo. Tudo isso tem a ver com cosmovisão. Então, só para fazer aqui uma conexão com o texto que nós vamos ler. Esse livro, Gênesis, foi escrito por Moisés. Tá? Eu não vou ficar defendendo muito a autoria mosaica, porque a gente não está na academia. Jesus disse que foi Moisés que escreveu, a gente acredita em Jesus, seguimos em frente, beleza? Então esse livro foi escrito durante a peregrinação dos 40 anos entre o Egito e a Terra Prometida. Ou seja, os leitores primeiros desse relato estavam olhando para trás,
Eles estavam vivendo o êxodo, mas estavam ouvindo a história de como tudo começou, quem criou tudo e tudo mais. E pensa assim, todos nós aqui estamos familiarizados com o relato de Gênesis. Todos nós estamos familiarizados. Você é mais cristão do que o povo israelita que estava saindo do Egito. O que eu quero dizer com isso? No Egito, durante 400 anos, eles ficaram adorando outros ídolos. Eles tinham esquecido do Senhor. Tinham se contaminado com todo tipo de idolatria, todo tipo de divindade egípcia, suméria, qualquer um que você quisesse naquela época, eram muitos. E a mente dele estava cheia dessa cosmovisão. Dessa cosmovisão. E o que então Deus, através de Moisés, está fazendo com o povo aqui, é remodelando a cosmovisão do povo. E é isso que Deus quer fazer conosco também nessa manhã. Deus quer limpar as lentes dos nossos óculos. Ele quer moldar a luz da verdade que é Deus, como nós enxergamos Deus, o mundo, o homem, o pecado e a realidade. Ainda sobre cosmovisão, quem já está aqui na CH há algum tempo, sabe que a missão da igreja é ajudar cada pessoa a se tornar um discípulo maduro que está crescendo na sua identidade, comunidade e missão. E o livro de Gênesis foi escrito justamente para isso. Para lembrar a identidade do povo que estava sendo resgatado por Deus no Egito. Gênesis fala da família de Abraão. E foi a família de Abraão que foi para o Egito, se multiplicou e era aquele povo. Identidade. Aquele povo foi resgatado por um Deus para ser um povo separado para Ele. Ele fazia parte de uma comunidade. E esse povo tinha uma missão. Esse povo estava saindo do Egito, sendo resgatado por Deus, estava entrando agora na terra que Deus tinha prometido para o pai daquela nação que era Abraão. Então olha como isso é importante. Em Gênesis nós também aprendemos sobre a nossa identidade como povo de Deus, sobre a nossa comunidade e sobre a nossa missão. Eu estou justificando aqui porque que nós estamos fazendo uma série em Gênesis. Moisés então é o autor inspirado desse livro. Deus sabia de tudo isso, estava moldando a visão do seu povo. Um outro motivo pelo qual nós escolhemos Gênesis para essa série de mensagens é que Gênesis, ele é o prólogo de toda a Bíblia. Gênesis é o prólogo de toda a Bíblia. Gênesis é sim uma unidade literária, é um livro que tem começo e fim. Ele começa na criação e termina com José no Egito. E Deus revela várias coisas importantes e vários padrões dele dentro desse livro. Mas para interpretar Gênesis, a gente precisa saber que Gênesis faz parte também da Torá. Ele vai ajudar a interpretar a lei, a Torá, que foram os 5 primeiros livros, né? São os 5 primeiros livros da Bíblia, e foram os 5 livros escritos por Moisés, com exceto do finalzinho de Deuteronômio, que fala sobre a morte de Moisés. Ele não voltou para escrever sobre a morte dele, ele morreu, alguém escreveu e eles adicionaram isso. Isso é super aceito na academia e na teologia. Pode ter sido Josué e pode ter sido Esdras posteriormente que escreveu sobre a morte de Moisés, e isso foi depois enclausurado no cânon. Então, Gênesis é um livro que nos ajuda a interpretar a Bíblia inteira. Gênesis nos ajuda a interpretar a Torá, ou seja, a lei de Deus. E Gênesis nos ajuda a interpretar a Bíblia inteira. Por quê? Sem os 3 primeiros capítulos de Gênesis, nós não vamos entender o final da Bíblia também. Porque em Gênesis capítulo 1, Deus cria os céus e a terra.
No Gênesis capítulo 2 tem a árvore da vida. Em Apocalipse capítulo 21, há novo céu e nova terra. Em Apocalipse 22, a árvore da vida. Se você tira o Gênesis do meio disso, você não consegue interpretar o todo da Bíblia. Então nós precisamos, estou enfatizando aqui a importância de Gênesis. Gênesis vai moldar toda a nossa cosmovisão da Bíblia inteira. Se nós interpretarmos mal Gênesis, nós vamos interpretar mal a Bíblia inteira. Então olha a importância. Será que eu convenci vocês a virem nas próximas 11 semanas? Alguns teólogos dizem que se nós tirarmos os primeiros 11 livros, os 11 primeiros capítulos da Bíblia, nós não entenderemos a mensagem central da Bíblia. Então Moisés escreveu Gênesis para realinhar, moldar a cosmovisão do povo de Deus, que ficou 400 anos imerso em idolatria pagã. Então olha que interessante. Daí você deve estar se perguntando, se eu tenho uma visão, uma cosmovisão mais cristã que os próprios israelitas que estavam saindo do Egito, qual era a cosmovisão deles? Eu vou explicar um pouco para vocês o que era a cosmovisão do povo que estava preso lá no Egito, que foi resgatado por Deus, ok? As culturas pagãs acreditavam, e assim, deixa eu só fazer aqui antes de entrar nisso, eu vou falar o seguinte: tem muito cristão que fica assustado com o que eu vou falar agora. Por quê? Porque existem relatos da criação, chamado de cosmogonias, que é a história de como o mundo foi criado. Existem relatos paralelos e parecidos com Gênesis 1 em outras culturas. E aí, então, os ateus militantes falam assim, ó, tu viu? A Bíblia é uma cópia, um xerox mal tirado de uma cosmogonia babilônica. Não. Pelo contrário. Aqui Deus está dando uma resposta e ensinando qual é a verdade dele e da criação para o povo que já tinha ouvido essas histórias. Então, no Egito e na Suméria, nos povos primevos, existiam culturas pagãs que acreditavam que existia, olha, vocês vão notar, tanto similaridades com Gênesis, quanto diferenças. Os povos acreditavam que existia águas revoltas e caóticas de onde deuses emergiram delas. Não é parecido? A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, dá essa ideia de movimento, algo sem, uma massa de terra, água que está sem forma, que Deus ainda vai organizar. Então tem um paralelo aqui. Só que então os deuses, eles nascem dessas águas, eles brigam entre si, são dois deuses, o Tiamat e o Marduk. E o Marduk mata a Tiamat, eu acho que é uma fêmea, não sei, e separa os pedaços do Tiamat, e o corpo do Tiamat vira então os céus e a terra, e o sangue de Tiamat cria os homens para serem escravos e servos dos deuses. Era isso que eles acreditavam na época. Era isso que eles acreditavam na época. Importante ressaltar aqui que Moisés, não sei se vocês lembram, foi criado pela filha do faraó. Eu sei que isso vai aparecer só em Êxodo depois, no segundo livro. Mas é essa pessoa que está escrevendo esse livro. Então, me permitam aqui a brincadeira, Moisés estudou na UFMG, ou seja, na Universidade Federal do Egito. Então essa era a cosmovisão dele. Ele sabia, ele conhecia essas histórias. Então, Gênesis 1, além de ser o relato de como Deus criou as coisas e por que Ele criou essas coisas, também é uma resposta apologética aos deuses pagãos.
Moisés está fazendo apologética já no primeiro livro, no primeiro capítulo da Bíblia. Está dizendo, não foi como os pagãos ensinaram para nós. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então esse mito, se vocês quiserem ler depois, eu acho que é interessante. Se colocar em paralelo, pode até botar no chat GPT lá, paralelo entre Gênesis e o Enuma Elish, que é essa descrição babilônica / suméria da criação, do Marduk Tiamat. Você pode colocar lá, ele vai fazer um paralelo das semelhanças e diferenças. E o Enuma Elish não tem nada a ver com a Billie Eilish, tá? Não é o pai da Billie Eilish. Só uma piada ruim de pastores. Então, Moisés foi criado pela filha de Faraó, estudou na UFMG. E a pergunta, então, existe uma forma de interpretar a Bíblia. É nós tentarmos descobrir qual é a pergunta que aquele livro da Bíblia está respondendo. Por exemplo, quando nós lemos as cartas de Paulo, Paulo é uma carta de resposta. Ele está respondendo a uma carta que ele, na maioria das vezes, uma carta que ele recebeu previamente, e a gente está lendo meio que espelhado. Então, para interpretar a Bíblia, a gente precisa entender qual que é, por isso que a gente usa de todo o contexto histórico-cultural para entender qual que era o problema naquela época, naquela igreja, para entender qual é a pergunta que Paulo está respondendo nas suas cartas. Gênesis também está respondendo uma pergunta. Qual é a pergunta, então, que Gênesis está respondendo? A pergunta fundamental para interpretar Gênesis não é como tudo veio à existência, cientificamente, como tudo veio à existência. A pergunta é, quem é o Deus que devemos adorar? Essa é a pergunta por detrás de Gênesis. Porque Deus está preparando o seu povo para não adorar mais os deuses do Egito, mas agora ter uma aliança com o Deus verdadeiro e adorar o Deus único e verdadeiro. A resposta então é, para a pergunta, quem é o Deus que devemos adorar? A resposta é o Deus que é o Criador dos céus e da terra. Essa é a resposta do livro de Gênesis. Gênesis 1 então nos mostra quem é esse Deus e como ele é diferente de todos os deuses pagãos. Os deuses da Babilônia, que eram, né, as primeiras civilizações, onde a religião pagã nasceu naquele berço. Os deuses egípcios, vocês sabem que depois lá em Êxodo também foi uma batalha, né, uma humilhação, uns 10-0 de Deus sobre os deuses egípcios, até o povo sair. E Moisés também estava diferenciando o Deus de Israel dos deuses cananeus, porque eles estavam indo entrar em Canaã, e lá estavam saindo da idolatria do Egito, estavam entrando na terra de um outro povo que também era idólatra. Então facilmente eles se corromperiam com a idolatria do povo cananeu. Então, por isso o relato de Gênesis 1 é tão importante para nós. Primeiro, porque ele mostra quem é o Deus que nós devemos adorar. Segundo, porque ele mostra como esse Deus é distinto de todas as outras divindades que você pode pesquisar hoje, de todas as religiões, seja hinduísmo, budismo, que são muito parecidos com esses deuses cananeus e babilônicos. Por que nós adoramos esse Deus? Essa é a pergunta. Então, para a gente interpretar Gênesis, a gente tem uma tendência. Nós, hoje em dia, temos a ciência super avançada e tudo mais, e talvez a gente tenha várias perguntas levantadas pela ciência que a gente queira encaixar em Gênesis. Não, Deus tem que me responder todas as minhas perguntas. Deixa eu te dizer uma coisa.
Deus não está preocupado em responder as tuas perguntas, Ele simplesmente é. Isso não quer dizer que muitas das nossas perguntas não vão ser respondidas durante essa série de pregações. Mas para que você possa fazer uma leitura humilde e honesta de Gênesis, o importante não é o como Deus fez todas essas coisas, olhado por um microscópio num laboratório, mas quem e por que Deus criou todas as coisas. Essa é a pergunta. Esse livro foi escrito para isso, para entender quem e por que Ele criou todas as coisas. Ou seja, Gênesis não é um livro de ciências. É uma desonestidade intelectual nós querermos respostas científicas ou buscarmos respostas científicas dentro de um livro de teologia. Gênesis é um livro de teologia, não um livro de ciência. Eu queria que você abrisse comigo. Eu ainda estou limpando as lentes dos óculos antes de a gente começar a ler Gênesis, tá? Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. O versículo 3 diz assim: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Para ler Gênesis capítulo 1 e entender o propósito de Gênesis capítulo 1, é necessário ter fé no Deus que ordenou que esse capítulo fosse escrito. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, se eu leio Gênesis com preocupações científicas, eu perco de vista a intenção original do autor. Agora, voltando novamente, agora a gente vai ler os 2 primeiros versículos de Gênesis. Toda essa mega introdução para a gente tomar um café, limpar os óculos para poder começar a ler. Beleza? Novamente, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Para aí, já tem um monte de coisa para falar. O que isso quer dizer? Que Deus, primeiro, vocês lembram que eu contei dessa teogonia babilônica, que os deuses eles foram criados da própria matéria? Aqui, Moisés já está quebrando tudo, ele está dizendo que Deus já existia antes da matéria. Primeiro contraste. Deus, e por que isso é importante? Porque o Deus de Israel, o Deus que nós cremos, ele não é semelhante aos deuses babilônios e egípcios. Por quê? Porque para os babilônios e para os egípcios e para as religiões panteístas orientais, os deuses são coisas tangíveis, visíveis, feitos de matéria. O sol, a lua, as estrelas, a vaca, os animais, a natureza, a mãe natureza e tudo mais. E o nosso Deus não é isso. O nosso Deus já existia antes de qualquer coisa existir. Ele é um Deus pré-existente. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O que isso quer dizer? É uma maneira de dizer que Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Deus criou todas as coisas no princípio e Ele não precisou ser criado porque Ele já existia. E isso já é revolucionário. Então você tem que pensar com a cabeça de quem está ouvindo primeiro e o que essa pessoa pensava.
No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Vocês lembram que aqui tem uma similaridade lá com essa água caótica que Deus vai dar processo e forma nos próximos dias, que a gente vai ver na semana que vem. Não crie expectativa. Era a terra sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo. E isso é muito importante. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Só nesses 2 versículos aqui, os teólogos já se degladiaram, discutiram centenas de anos. Mas o que a gente pode, humildemente, com a nossa racionalidade e com humildade diante desse texto, aprender sobre isso, sobre Deus? Primeiro, que Deus, Ele é todo poderoso. Ele tem o poder de criar, e criar do nada. Se você quiser ser mais chique, pode falar em latim ex nihilo. Essa é a expressão para criar do nada. Então, se quiser tirar uma onda de intelectual, Deus criou ex nihilo. Essa é a expressão aqui. Deus criou tudo do nada. Deus não precisava da matéria para criar alguma coisa, como nas outras culturas. Deus é um Deus todo-poderoso. Deus é um Deus criativo. A palavra para criou é o verbo bará. E aqui é interessante, algo muito interessante aqui. Todas as vezes que esse verbo no hebraico aparece, ele é atribuído a Deus e não ao homem. Porque só Deus pode criar do nada. Só Deus pode criar do nada. Toda vez que a Bíblia diz que o homem criou alguma coisa, ele criou algo a partir daquilo que já foi criado. Ele pegou algo que já tinha sido criado por Deus e então criou. A gente vai ver mais disso nos capítulos 2 mais para frente. Esse é um mandato chamado de mandato cultural, que é produzir cultura, é pegar aquilo que Deus criou e transformar em cultura. É pegar um matagal e transformar num jardim. Vamos colocar dessa maneira. É fazer cultura. Daí que vem piscicultura, apicultura, todas as culturas é pegar e dominar e condicionar aquilo que Deus criou. Então Deus é o Criador. Ele cria pelo poder da sua palavra. Uma outra coisa importante aqui é que o povo tinha saído do Egito, ok? No Egito, o faraó era tido como divindade. A palavra do faraó, ele falava e acontecia. Não. Na cabeça, talvez, do judeu, sim. Mas não é isso que a Bíblia diz. Aqui, Moisés está dizendo que Deus é o dono do universo. Ele é quem tem a escritura do universo. Ele faz o que lhe apraz. No céu está o seu trono, Ele faz o que lhe apraz. Ele governa sobre os céus e sobre a terra. Nada foge da sua vontade. Lá em Êxodo, depois a gente vai ver como Deus vai mexendo no coração do faraó. Ele acha que está dizendo não, ele está dizendo sim. Deus é quem governa todas as coisas. Isso aqui eu já falei. Deus, então, Ele não é criado da matéria, Ele não emerge dessas águas caóticas. Deus já existe antes da fundação do mundo, antes da matéria existir. Deus, então, Ele é pré-existente, Ele é não criado. Ele é, qual é a palavra? Eterno. Ele não tem começo e não tem fim. Deus é nosso Criador. Mas uma outra coisa que nós podemos, isso só nos primeiros versículos, tá? Mas uma outra coisa que nós podemos aprender e fazer um contraste aqui com aquilo que a gente, né, entre aspas, aprendeu lá no Egito, é que Deus, Ele não promove o caos, Ele promove a ordem. Aqui os deuses babilônicos egípcios, eles
matavam uns aos outros, então eles eram mortais, Deus morria, e eles promoviam o caos nas suas guerras pessoais e na sua moralidade arbitrária. Então não tinha muita moralidade. O que Deus queria que fazia acontecer, não tinha nenhuma moral da história, nem moralidade de certo e errado. Já o nosso Deus, primeiro, Ele é um Deus que põe ordem na criação. Ele pega então essa terra que é sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele está pegando todo esse caos, essa bagunça material, e Ele vai colocar ordem em tudo isso. Mas mais do que isso, mais do que um Deus criador e organizado, que vai colocar ordem na criação, Ele está presente na criação. Não como parte da criação, porque Ele não foi formado da criação, mas mesmo sendo criador, Ele está presente na criação. Isso que significa: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Essa figura aqui do Espírito se movendo sobre a face das águas é como se fosse uma galinha que coloca as asas em volta dos seus pintinhos, ou que coloca as suas asas para chocar alguma coisa. Essa é a ideia aqui no hebraico. Deus, o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Então Deus, Ele é distinto da criação, Ele é maior do que a criação, Ele é infinito, Ele é eterno, Ele é pré-existente, mas Ele está envolvido com a sua criação. Tudo bem até aí? Mesmo sendo maior e distinto da criação, Ele está envolvido na criação, colocando, ao invés dos deuses que brigavam entre si e traziam o caos, Deus está promovendo a ordem na sua criação. Isso é muito importante. A última coisa é, nos 2 primeiros versos a gente pode perceber que nós já temos 2 pessoas da Trindade manifestas nesses 2 versos, né? No princípio Deus, a palavra para Deus aqui é Elohim. Uma outra grande discussão sobre essas outras tradições é que essa palavra Elohim também é usada na Bíblia para deuses. É mesmo quando a gente fala Deus, de maneira genérica, não especificamente do nosso Deus, mas Deus qualquer coisa, de maneira genérica. Então Elohim, e Elohim significa aquele que tem força, aquele que tem poder para construir algo, para fazer algo. Então Elohim, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A palavra hebraica para espírito é rua, que significa vento também, mas aqui nesse contexto é espírito, é interpretado como espírito. Então a gente já tem 2 aqui, já tem o vestígio da Trindade, que a Trindade está envolvida na criação. Mais uma coisa que a gente pode aprender aqui é que Deus, Ele é um Deus, um único Deus, mas Ele é um Deus plural. Se nós avançarmos um pouquinho, a gente pular aqui o relato da criação, a gente chegar no versículo 26, o que a sua Bíblia diz? Então disse Deus está conversando consigo mesmo, façamos, no plural, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então estava rolando uma reunião da Trindade dizendo: vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. O que isso quer dizer? Eu vou explanar isso mais para frente, mas quer dizer que Deus vai compartilhar com o homem parte dos seus atributos. O homem tem vontade, o homem tem moralidade, tem racionalidade, e o homem, ele é distinto de toda a criação. E ele é mais parecido com Deus do que o resto da criação. Entendeu? Beleza, vamos lá então. Mas fica a pergunta,
Se a gente está vendo vestígios da Trindade aqui, no princípio Deus criou os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, temos duas pessoas, cadê a terceira pessoa? Eu já estou quase terminando minha pregação, essa é só a introdução. Eu queria que você abrisse comigo em João capítulo 17. Tem um slide ali. Eu vou ler daqui que é melhor. Olha o que João 17, para quem não sabe, é a oração sacerdotal de Jesus. É a oração mais longa registrada na Bíblia, que o Filho está falando com o Pai. Coisas que até então ninguém sabia sobre o Filho. E lendo essa oração nós podemos conhecer o Pai e o Filho. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos o que lhes deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Achamos Jesus em Gênesis 1? Antes que o mundo existisse, Jesus já estava junto com o Pai. Jesus estava lá quando o mundo foi criado. E agora eu queria mostrar para vocês o Evangelho, a partir de Gênesis 1. Jesus viu os nossos pais caírem, levando toda a humanidade com eles. Jesus não apenas viu, mas Jesus interviu. Jesus entrou no mundo que foi criado por Ele, pelo Pai e pelo Espírito. Gênesis então mostra como Deus criou um mundo perfeito e bom, como o homem promoveu e promove o caos por meio do pecado. O mesmo Jesus que estava na criação viu e interviu, agiu para trazer a ordem no caos e reestabelecer a ordem no novo céu e nova terra, onde nós habitaremos e desfrutaremos dele para todo sempre. Como eu falei no início, se nós não interpretarmos bem Gênesis, nós não saberemos o nosso destino. Toda a Bíblia, e pasmem, os 2 primeiros capítulos da Bíblia e os 2 últimos são os únicos capítulos da Bíblia onde o pecado não existe. E tudo que está no meio, todo o caos e destruição que o pecado do homem promove, está contido ali dentro. E a Bíblia então mostra de Gênesis a Apocalipse a obra de Jesus Cristo, que é o Senhor de toda a criação. Ele é o centro de toda a criação. Gênesis existe não apenas para você saber como o mundo foi criado, mas para que você conheça Jesus Cristo, o Redentor, o Criador dos céus e da terra. Mas não só o Criador, aquele que traz redenção para esse mundo caído. Gênesis, então, é apenas o prólogo, o prefácio desse livro maravilhoso que nos revela Jesus Cristo, o nosso Salvador e nosso Redentor. A Ele a glória para sempre. Amém. Você pode fechar os seus olhos?
Senhor, nós chegamos diante de Ti com humildade, pedindo, Senhor, a Tua iluminação, Pai, para que nós possamos enxergar a beleza, a grandeza de quem Tu és, Senhor, a nossa pequenez também, Senhor. Mas como o Jeff leu, Senhor, no Salmo, no início do culto, Deus, o Senhor, Ele contempla a nossa pequenez, o Senhor contempla a nossa miséria e vem em nossa direção nos resgatar e redimir um povo para si, que vai habitar no novo céu e numa nova terra para sempre, Pai. Que Gênesis capítulo 1, Senhor, não seja um pretexto para a nossa dúvida, e a nossa dúvida não se torne incredulidade, Senhor. Mas que Gênesis capítulo 1, Senhor, seja lido com humildade pelo Teu povo, Pai, para exaltar ainda mais a Tua glória, como Criador poderoso, bendito, grandioso e misericordioso. Nos ajuda a ver, Senhor, a Tua grandeza e a Tua beleza. Abre os nossos olhos, abre os olhos do nosso coração, Senhor, para que nós possamos Te conhecer e Te conhecendo, Deus, encontremos a vida eterna, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos. Amém e amém. Amém? Foi só a introdução. Semana que vem